Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Editorial A Verdade. Aqui você escuta a principal matéria da edição impressa mensal do Jornal A Verdade. Nesse episódio, vamos apresentar a matéria Governo Fascista, Privilégios para os Ricos e Desemprego para os Pobres. Uma matéria escrita pelo diretor de redação de A Verdade e membro do Comitê Central do Partido Comunista Revolucionário, Luiz Falcão, de Recife, Pernambuco. Você pode acessar essa matéria em nosso site www.averdade.org.br. O retrato do Brasil capitalista, governado pela família Bolsonaro e seus generais fascistas, ficou evidenciado em 3 notícias no mês de abril. A primeira foi a divulgação pela revista Forbes de que, durante a pandemia, o número de bilionários brasileiros subiu de 45 para 65, e suas fortunas aumentaram de 127 para 219 bilhões de dólares, ou 1,6 trilhão de reais. Essas 65 pessoas possuem 1/5 de toda a riqueza que é produzida no Brasil em um ano. São senhores de impérios, donos de redes de lojas e supermercados, operadoras de planos de saúde, indústrias de bebidas, bancos, grandes meios de comunicação e construtoras. A segunda notícia foi o estudo do Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, que revelou que 59,3% dos brasileiros, ou seja, 125,6 milhões de pessoas, sofrem com insegurança alimentar na pandemia, isto é, não comem em quantidade e qualidade ideais para ter saúde. Nos lares com crianças de até 4 anos, de acordo com o estudo, 70,6% vivem em insegurança alimentar. Famílias que têm que escolher qual refeição fazer no dia, pois se almoçarem, não terão janta. Abrem a geladeira, veem que os alimentos estão acabando e não têm dinheiro para comprar mais comida. Se receberem uma cesta básica, terão alguma coisa para colocar na mesa, senão, ficarão dias com fome. Como se sabe, a desnutrição aumenta o número de doenças da população e causa graves danos à saúde física e mental. As crianças são as mais afetadas. Vivendo com fome, terão dificuldade para se desenvolver, estudar, aprender uma profissão e conseguir um emprego. A terceira notícia é que o Brasil ultrapassou as 400 mil pessoas mortas por Covid-19. A falta de controle da doença no país fica evidente no fato de que, apenas nos 4 primeiros meses de 2021, morreu mais gente do que no ano passado. Em outras palavras, era possível ter evitado grande parte dessas mortes, se o governo tivesse defendido o uso de máscaras, o distanciamento social, comprado vacinas e mantido o auxílio emergencial. Mas o presidente da República, eleito para proteger a vida dos brasileiros, preferiu dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré e, em vez de trabalhar, tirou férias, visitou praias em Santa Catarina e no litoral paulista, fez xingamentos a jornalistas e nomeou um general da morte para o Ministério da Saúde. Achando pouco, no dia 10 de dezembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, decretou o finalzinho da pandemia. Desde então, as mortes não param de crescer. Em 4 de março, em Minas Gerais, destilou ódio e ofendeu as famílias que perderam seus parentes para a Covid, afirmando: "Chega de frescura, de mimimi, até quando vão ficar chorando?" Tal desprezo pela vida dos brasileiros não é à toa.
Apesar de a mídia burguesa propagar que a Covid mata gente de qualquer classe social, a verdade é que a imensa maioria dos que morrem no Brasil são pobres. Com efeito, os ricos têm muito dinheiro, ficam em casa e não trabalham, pois exploram a força de trabalho do proletariado. Os pobres precisam sair de casa todos os dias para trabalhar. Se não o fizerem, não terão salário para comprar comida, gás ou pagar aluguel. De fato, o estudo Desigualdade Social e Mortalidade pela Covid-19 na cidade de São Paulo mostrou que as famílias que têm renda per capita menor que R$ 275 têm 70% mais mortes do que nas regiões mais ricas. E 8 em cada 10 mortos por Covid-19 são da periferia. No Rio de Janeiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, verificou que a Covid-19 matou nos bairros mais pobres do Rio proporcionalmente o dobro de moradores mortos nas áreas ricas da cidade. Outra evidência do desapreço do governo da família Bolsonaro com os pobres está na diminuição drástica do valor do auxílio emergencial, de R$ 600 para R$ 250, e a exclusão de 22,5 milhões de pessoas da relação de beneficiários. Além disso, o governo, mesmo com trilhões em caixa, dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros, ficou 3 meses sem pagar o auxílio emergencial, jogando milhões de brasileiros na extrema pobreza. Ao mesmo tempo, liberou 35 bilhões de reais dos cofres públicos em emendas para corromper deputados e senadores e evitar o impeachment. Resultado? A fome cresceu no país e muitos desenvolveram formas graves da Covid, porque estavam com a imunidade baixa e sem dinheiro para comprar carne, feijão, arroz, leite ou máscara e álcool 70%. Milhares de vidas poderiam ter sido salvas. A situação tende a ficar pior com a continuidade da política econômica comandada pelo banqueiro Paulo Guedes, o mesmo que é contra o filho do porteiro ingressar na universidade e a favor do filho do presidente comprar uma mansão por 6 milhões de reais. Diferente do que divulga a rede de fake news do governo, a economia brasileira encontra-se numa grande depressão econômica, com queda no comércio e na indústria, e o agronegócio, como sabemos, produz não para o povo brasileiro, mas para os Estados Unidos, a China e a União Europeia. O governo Bolsonaro é assim. De um lado, aumenta o número de ricos. De outro, cresce o número de desempregados e de pobres que passam fome e morrem de Covid-19. De fato, um total de 14,4 milhões de pessoas estão desempregadas, e mais 6 milhões já estão cansadas de procurar emprego e não encontrar. Entretanto, o governo fascista diz que não tem culpa de nada, nem mesmo do aumento da conta de luz, do botijão de gás, da falta de vacinas e de emprego. Então, para que governo? Por isso, uma verdade anda nas cabeças e nas bocas, nos ônibus, no metrô e nos lares das famílias brasileiras. Não há nenhuma possibilidade de acabar com o sofrimento do povo e deter a escalada de mortes da Covid-19 e o avanço da fome enquanto a família Bolsonaro e os generais fascistas estiverem no poder. Sem dúvida, esperar que neste governo a pandemia tenha fim é o mesmo que acreditar na boa vontade ou no bom senso do vírus. Vejamos o que declarou a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margarete Dal Colmo para o Globo em 29 de abril de 2021. Esse será o maio mais triste de nossas vidas, porque o número de mortos continuará a subir. Todos os indicadores sinalizam que a matança continuará em maio e em junho. Para salvar vidas, é preciso derrubar o governo fascista. Ah, mas as eleições serão no ano que vem, é melhor esperar, dizem alguns.
Porém, cada dia com esse governo representa milhares de pessoas mortas por falta de oxigênio ou de leito na UTI, por não terem sido vacinadas ou porque não têm emprego e passam fome. A continuidade desse governo significa milhões de crianças sem futuro, milhares de trabalhadores sem emprego e uma ameaça permanente às liberdades democráticas. Outros dizem que tem que esperar porque houve uma eleição. Ora, onde estão esses eleitores? São esses centenas de ocupantes de cargos de confiança e militares da reserva que vão para a frente dos quartéis mendigar uma intervenção militar exatamente porque sabem que a maioria da população não aceita mais esse governo genocida? Lembremos que nessas mesmas eleições, 89 milhões de eleitores, a maioria, não votaram no fascista. Os pobres têm direito a ver seus filhos com saúde e alegres, e sem chorar de fome. Têm direito a viver de forma digna no país que constroem. Se só é possível salvar o povo e o país substituindo o governo da morte, do desemprego e da fome, que seja feita a vontade do povo. 500 anos de Brasil e aqui nada mudou. Tombou quase 500 mil e cê nem reparou. Agora pensa, meu mano, aí consigo mesmo. Esperar até 2022 aí já são outros 500 mortos antes de tu conhecer. Aí, presidente Lula, já esperava mesmo uma dessa de você. Diz que tá com o povo contra o Bolsonaro, então por que se aliou agora com o FHC? Não vai ter vacina, nem festa junina, que? Só cloroquina, é mesmo uma piada pronta. Brasil é mó mentira, ó que fita, olha a cobra, mentira. É só a terceira onda, então vamos pro ato contra o genocida. Isso não é um jogo pra tu ficar na torcida, é a regra da vida, o povo luta, o gato mia. Bora! Sei que cê adora aglomerar na pandemia, amigo, e agora tem motivo. Dia 29 vai ser nosso compromisso. Mano, sabe por que nessa eu não fico omisso? Porque isso é rap, unidade popular e socialismo. Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo.